Olá, estou aqui agora com a segunda videoaula do nosso produto virtual aqui do estágio obrigatório 2. Me apresento novamente, me chamo Vladiane de Fátima Pinheiro Bezerra, faço parte do curso de licenciatura em informática da turma FLC 3351. O título da videoaula é o planejamento de aula para plataformas de educação online, que no caso é o vídeo 2. O objetivo dessa videoaula é mostrar como fazer um plano de aula, exibir dicas de plano de aula de ensino à distância, otimizar a adaptação para a mudança de plano de aula presencial para EAD. Aqui é a nossa introdução. Existem muitas possibilidades para a elaboração de um plano de aula, já que não há um modelo específico para ser seguido. A ideia é justamente ter uma organização do que você fará quando chegar o momento de falar com seus alunos. A preparação de um bom material garante que o conteúdo a ser abordado terá a profundidade e a clareza esperada por quem irá assistir à aula. Existem diferenças importantes entre o conteúdo pensado para as aulas presenciais ou ao vivo e para as aulas gravadas. Essas diferenças são abordadas no tópico seguinte. Contudo, existem alguns elementos básicos que são compartilhados por todas as modalidades de aula e também por ser um bom ponto de partida para a elaboração dos planos de aula. E aqui o roteiro técnico é elaborado pelo acadêmico. Do mesmo jeito que o vídeo anterior, a apresentação foi do slide de 1 a 4, a introdução foi do slide 5, fundamentação teórica, páginas de 7 a 10, fundamentação teórica, páginas, slides, no caso, 11 a 13, considerações finais, o slide 14, e as referências, o slide 15. Então, como elaborar um plano de aulas online? Cada modalidade possui suas particularidades. No curso presencial, o plano de aula pode prever o uso de ferramentas com a turma ou pedir para que os alunos levem alguma coisa. Na modalidade online, é possível mostrar objetos pela câmera ou utilizar uma ferramenta online específica. Dicas para fazer um plano de aula EAD. Vamos focar nos principais pontos de atenção na hora de elaborar um planejamento de aulas à distância. Ao seguir os passos abaixo, certamente evitará contratempos e o seu plano de aula EAD ficará bem mais assertivo. Então, vamos para os passos. O passo 1, identificar os objetivos do curso. No início pode parecer uma etapa simples ou até mesmo desnecessária. Entretanto, é muito importante identificar os objetivos para qual curso, turma ou instituição de ensino ou até mesmo estudante esse plano está sendo feito. Com o passar do tempo, terá material suficiente para avaliar o seu avanço, os erros e como melhorar o seu planejamento de aula prática. Segundo passo, avaliar as tecnologias que são utilizadas quando as aulas são presenciais, os recursos tecnológicos como quadro interativo, projetor, caixa de som, e outros que são ferramentas para utilizar agregar valor às aulas. O passo 3, definir o tema e o objetivo da aula, escolher com exatidão o tema e o objetivo para que fique devidamente alinhado e aos recursos escolhidos. Esse passo é primordial para a elaboração de um plano de aula comum. Entretanto, a modalidade à distância deve-se compreender que há limitações quanto às possibilidades de improviso e de desvio de tema, por conta do formato da realização da aula. Passo 4. Escolha os formatos do conteúdo. É possível intercalar de uma forma mais organizada a sequência de apresentação de vídeos, gráficos, imagens, enquanto a voz do docente é escutada ao mesmo tempo. Passo 5. Divida as aulas por tema. No mundo digital é muito importante observar o tempo de duração de cada vídeo ou de apresentação remota, pois sabemos que a atenção dos estudantes pode ser facilmente dispersada na internet. É necessário preparar vídeos e exposições mais curtas com definição nítida de início, meio e fim para cada tópico de aula EAD. Passo 6. Elaborar um cronograma com prazos e atividades. É muito importante definir de forma objetiva e eficiência e em quanto tempo ou hora os estudantes precisam dedicar para assistir todas as aulas e qual o prazo para o cumprimento das atividades. Isso ajudará o docente e também a gravar vídeos, a fazer aulas remotas dentro de um limite de tempo. Passo 7. Escolha o melhor modelo do curso. O curso será ao vivo, com alunos assistindo em tempo real,
ou gravado, dando aos alunos autonomia para realizar os horários e ritmos que quiser. É possível unir os dois modelos? O planejamento pode ser feito nas duas modalidades? Para definir essas questões, é importante estudar o público-alvo e entender qual formato eles preferem. Essa análise pode vir tanto do comportamento dos concorrentes, quanto perguntando e conversando com seus alunos. Outra forma de verificar isso é por meio de tentativas e análise de relatório de engajamento e audiência. Passo 8. Proporcione momentos de interação. Quem pensa que cursos online são apenas alunos assistindo passivamente às aulas, está enganado. Cursos à distância também pode proporcionar momentos de interação com fóruns, ferramentas de chat, transmissão ao vivo e outros recursos. Se tem interesse em promover a interação entre os estudantes, também pode planejar esses momentos no plano de aula. Essa interação deixa os alunos mais motivados e engajados com o conteúdo. Então, dicas extras de como adaptar o seu plano de aula ao EAD. Esse processo de adaptação não precisa ser complicado. Há dicas extras para ajudar a entender como elaborar um plano de aula eficaz. Motivação para fazer acontecer, engajar os alunos a participarem de uma aula que serve principal desafio como professor, como principal desafio para professores. Criar estratégias que incentivem trocas de conhecimentos, como fóruns online, grupo de estudos, é um passo importante e que também deve estar presente no planejamento de aula. Afinal, a motivação e a aprendizagem estão ligadas ao envolvimento dos estudantes nas atividades. Modelos de aprendizagem. A aprendizagem ativa é um modelo que se caracteriza com a técnica de ensino. Tem como base 3 pilares: experiência colaborativa, conteúdo online e ensino diferenciado. A ideia é que o professor apresente uma fórmula para que o estudante desenvolva com mais autonomia e busca pelo conhecimento. Interação com os estudantes. A educação à distância pede que o professor busque a maior interação com os alunos. Isso é porque é preciso que o estudante se sinta acolhido para adquirir o conhecimento. Cabe ao professor a missão de otimizar o aprendizado que será apresentado ao aluno, e a humanização da educação é o diferencial que pode estar no planejamento de aula para melhorar essa interação. É possível reaproveitar o planejamento antigo e aplicar no formato EAD? Sim. Assim como um planejamento comum, o plano de aula EAD será igualmente desnecessário e definir pontos como tema, objetivos, metodologias, avaliação, cronograma, recursos e conteúdos. Por isso, os docentes podem usar todo o conhecimento e prática adquiridos ao longo dos anos de experiência com a docência presencial para elaborar o planejamento de aulas à distância. Apesar das diferenças, o professor, dentro deste contexto, também deve atuar como mediador que aponta caminhos e forma de aprendizagem para os estudantes. De fato, há uma diferença fundamental entre o curso tradicional em sala de aula e que é oferecido em modo online. Em ambas as modalidades há um propósito, que é o quê? Educar. Deve-se, então, garantir esses propósitos através de todos os meios possíveis. Primeiramente, é preciso ter em mente que somente passar os materiais, como apostilas, apresentações em PowerPoint, questionários, avaliações e etc. para o formato digital não assegura qualidade e eficácia na criação das aulas online. Portanto, faz necessário um bom planejamento e adaptações em busca de um resultado efetivo em termos de garantia em um material consistente e apropriado para o público que deseja atingir. Para tanto, a primeira ação é identificar as tarefas passíveis de serem repensadas e transpostas para o ambiente virtual. E aí o material didático e o sistema de ensino também podem ser ótimos aliados para o professor elaborar seu plano de aula remoto. Vale ressaltar que a qualidade do aprendizado e potencial do conhecimento adquirido, assim como acontece em sala de aula, depende do interesse e do esforço do aluno. Mas um material bem elaborado que o estimule faz toda a diferença. Destaca-se a forma de apresentar um conteúdo, a informação que é passada pode ajudar ou atrapalhar o aluno em sua assimilação. Deve buscar promover uma educação à distância mais prazerosa e adequada para cada faixa etária abordada, visando assim manter o processo de desenvolvimento das crianças conforme esperado para cada estágio específico. Em resumo, não é eficiente o suficiente no cenário online a mera aplicação do que havia sido elaborado das aulas presenciais. É necessário adequar os planos de aula para o novo contexto.
As considerações finais. Esse trabalho ele teve um objetivo de mostrar dicas de como fazer um bom plano de aula no ensino à distância, também as conhecidas plataformas EAD, e também que é possível reaproveitar o plano antigo e utilizado no presencial e modificar para o formato online. E aqui temos as referências, né? E finalizando aqui nossa segunda videoaula.